Tratemos agora da lição de número 35, principais advérbios e preposições. Seja bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Ricardo Gasparini e no meu canal nós temos aí uma playlist de estudo da Gramática Latina de Napoleão Mendes de Almeida. Se inscreva também no Instagram, se inscreva também no Telegram, lá tem inclusive todas, no Telegram, no canal do Telegram tem todos os gabaritos das lições que já fizemos até aqui. Então, vamos à lição de número 35, onde diz, então, Napoleão. O que é advérbio? Número 185. Advérbio é toda palavra que se coloca junto de um verbo para modificar a ação que o verbo exprime. Pode-se também empregar o advérbio para modificar um adjetivo ou ainda para modificar um outro advérbio. Que se entende em gramática pela palavra modificar. O que é quando dizemos, então, que uma palavra é modificada? Uma palavra modifica a outra quando lhe acrescenta uma ideia. Vejamos aí o exemplo. Menino bom. A palavra bom modifica a palavra menino, porque ele está acrescentando uma ideia. Bom é, nesse caso, adjetivo, uma vez que está modificando um substantivo. Se a palavra modifica o substantivo, como no caso ali que nós vimos, bom, menino bom, essa palavra se chama então adjetivo. A palavra que modifica o verbo, adjetivo ou outro advérbio se chama advérbio. Exemplos. O orador falou admiravelmente. Nesse exemplo, admiravelmente é advérbio porque modifica o verbo falou e não o substantivo, o orador, indicando a maneira pela qual foi praticada a ação de falar. Rosas muito brancas. Muito é advérbio, porque modifica o adjetivo brancas, reforçando essa qualidade. O que é muito não são as rosas, e sim brancas. Muito brancas. Rosas muito brancas. Ele chegou muito cedo. Cedo já é advérbio. Porque nós dizemos, se nós dissermos, ele chegou cedo. Cedo é advérbio, porque modifica o verbo chegou. Porém, a palavra muito está modificando a palavra cedo, que já é um advérbio. Cedo já é advérbio, porque modifica o verbo chegou. Mas, por sua vez, está sendo reforçado pela palavra muito, que, portanto, é também advérbio. No número 186, nos diz Napoleão: os advérbios distribuem-se em grupos, segundo a circunstância que indicam. As principais circunstâncias que os advérbios podem indicar são lugar, tempo e modo. Vejamos alguns advérbios latinos que indicam essas circunstâncias. Número 1. Lugar. Ubi significa onde, quo, que significa para onde ou aonde, unde, que significa donde ou de onde, qua, que significa por onde. Ubi significa onde, emprega-se com verbos que indicam permanência, estar em um lugar, permanecer em um lugar, ficar em um lugar. Quo significa aonde e emprega-se com verbos que indicam movimento, ir a um lugar, dirigir-se a um lugar. Unde, que significa donde, emprega-se com verbos que indicam proveniência, vir de um lugar, sair de um lugar. Qua, que significa por onde, emprega-se para indicar passagem, passar por um lugar, ir por um lugar, andar por um lugar. Número 2. Tempo. Quotidie, que significa todos os dias. Cras, significa amanhã. Dende, que significa depois, em seguida. Diu,
significa por muito tempo. Nunca acentue a última sílaba, né? Então é diu e não diu, diu. Dum significa enquanto, durante o tempo em que. Heri, que significa ontem. Hodie significa hoje. Nunc significa agora. Postridie, no dia seguinte. Pridie, na véspera. Saepe, muitas vezes. Semper, sempre. Simul, ao mesmo tempo. Número 3. Advérbios de modo. Bene, que significa bem. Male, mal. Facile, facilmente. Difficile, dificilmente. Forciter, fortemente ou corajosamente. Feliciter, felizmente. Prudenter, prudentemente. Quoque, também. Tem uma referência ali ao número 44, que nós já vimos. No número 44, fala sobre a questão da pronúncia, né? Então, mais uma vez, lembrando lá que o U é sempre pronunciado, por isso você tem que pronunciar como quoque e não coque. Número 187. O que é preposição? Preposição é toda a palavra que serve para ligar duas outras. Exemplos. Fui com João a vários lugares. Não confunda preposição, que é essa classe de palavras, com proposição. Tá? Proposição é outra coisa, uma sentença, uma oração. Aqui nós estamos falando de preposição. Toda preposição, portanto, liga palavras. Substantivo a substantivo, substantivo a adjetivo, substantivo a verbo e etc. A palavra que vem depois da preposição chama-se regime. Isso quer dizer que as preposições regem, isso é, subordinam. Como em latim a regência é indicada pelos casos, que importa saber a quais casos que as preposições regem. Isto é, em que caso deve estar em latim a palavra que depende de uma preposição. Então, a palavra rege um caso, né? Fazendo com que cada tipo de preposição esteja ligada a um tipo de caso. E nós precisamos saber que casos são esses. Nota, quando a preposição se constitui de mais de uma palavra, chama-se locução prepositiva. Tem os exemplos aqui. Além de, por cima de, a quem de. Quem quiser consultar a gramática metódica da língua portuguesa está no número 547. Número 188. Então vamos ver essa questão da regência das preposições. Em latim, as preposições só podem reger dois casos, ou acusativo ou ablativo. 1. Algumas preposições que somente regem acusativo. Então, estão aqui. Ad, ante, apud, sis, erga, extra, inter, per, post, propter, supra, trans. Algumas preposições regem apenas ablativo, aqui no número 2. A ou ab, cum, de, e ou ex, pro, sine. A preposição número 189, a preposição in, muito usada em latim, rege ora acusativo, ora ablativo. 1. Rege acusativo, a preposição in, quando empregada com verbos de movimento. O in, neste caso, se traduz por a, para, contra. Eu in urbem, vou para a cidade. Incedere in hostes, avançar contra os inimigos. Número 2. Rege ablativo quando empregada com verbos que indicam permanência ou movimento circunscrito. O in, neste caso, se traduz por em. Sum in urbe, estou na cidade. Ambulare in agris, passear nos campos.
Nota. Essa nota é muito importante. Veja bem. Indicam movimento os verbos que encerram ideia de deslocação de um lugar para outro e não de simples movimento no mesmo lugar. A própria ação movimentar-se, ora se exerce em, ora para um lugar. Assim, quem passeia no jardim não vai do jardim para outro lugar, senão fica passeando no jardim. Por isso, lugar onde. Número 190. Como o significado das preposições é variável, iremos ver o seu emprego nos exercícios, notando-se que algumas delas já nos são conhecidas. A, ab e cum. Então, depende, né? Ela tem variações nas frases de acordo com o contexto e etc. E aí você, quando for fazer a tradução, precisa então prestar atenção a essa questão do contexto, para saber qual que é o significado daquela preposição. B. Devemos observar ainda o seguinte: muitas locuções prepositivas portuguesas traduzem-se por uma preposição constituída de uma só palavra em latim. Então vejamos alguns exemplos aqui. Em lugar de se traduz como pró, por cima de se traduz como supra. O aluno inteligente deve ver que o de que finaliza as locuções prepositivas portuguesas não significa que a palavra latina deve ir para o genitivo. Se por cima de se traduz por supra, a palavra latina deve ir para o caso que supra exige por cima da tenda. Por exemplo, olha só, fica supra tabernaculum, ou seja, vai para o acusativo, já que supra rege então aí o acusativo. Letra C. É muito comum a seguinte colocação em latim: varias per regiones, que é igual a per varias regiones. Dulce sub melle, que é igual a sub dulce melle. Não deve tampouco atrapalhar-se o aluno com colocações como esta: in tacite libro, que equivale a in libro taciti, ou seja, no livro de Tácito. Vejamos então as locuções adverbiais e advérbios latinos. Usam-se em português diversas locuções e advérbios latinos. A posteriori, pelo que segue, raciocinar a posteriori, argumentar com as consequências de uma hipótese. A priori, segundo um princípio anterior, admitido como evidente, concluir a priori. Ab eterno, desde toda a eternidade. Ab imo corde, do fundo do coração. Ab initio, desde o princípio. Ab ovo, desde o princípio, a partir do ovo. Ad amusim, arrisca com exatidão. Ler uma obra ad amusim. Ad hoc, para o caso, eventualmente. Ad libitum, à vontade. Ad nutum, segundo a vontade, ao arbítrio. Ad referendum, pendente de aprovação. Bis, duas vezes, ele cantou bis. Coram populo, em público, em alto e bom som. Currente calamo, ao correr da pena, fazer versos. Currente calamo. Et similia, e coisas semelhantes. Redigir cartas, descrições, composições, et similia. Ex abrupto, repentinamente, inopinadamente, arrebatadamente. Não devemos proceder ex abrupto. Levaram-no ex abrupto. Ex cátedra, de cátedra, em função do próprio cargo. O Papa falou ex cátedra. Falou realmente como sumo pontífice. Ex corde, do coração. Amigo ex corde. Ex expositis, do que ficou exposto.
pode ser também expositis. Ex officio. Aqui tem a pronúncia, né? Ex officio. Por lei, oficialmente, em virtude do próprio cargo, o advogado do réu foi nomeado ex officio, por lei, pelo juiz. Ser eleitor ex officio, em virtude do cargo que ocupa. Expositis, do que ficou assentado. Ex professo, como professor, magistralmente, com toda a perfeição, discorreu sobre o assunto ex professo. Exclusive, ou exclusive, exclusivamente para o emprego, segue a mesma orientação de inclusive. Exempli gratia, por exemplo, abrevia-se EG. Grátis, de graça. Entraremos grátis. Veja questão vernáculas grátis. Questões vernáculos, perdão, grátis. Grosso modo, por alto, resumidamente. Ibidem, aí mesmo, no mesmo lugar. Idem, o mesmo. Infine, no fim. In limine, no limiar, no princípio. As razões foram rejeitadas in limine. In perpetuum, para sempre, para perpetuar, perdão. In totum, em geral, no todo, totalmente. Inclusive, inclusivamente. Estudem a lição até o parágrafo 500. Inclusive, por ser advérbio, jamais se flexiona. Infra, abaixo, no lugar inferior, os inframencionados. Interpócula, no ato de beber, no festim, discursar interpócula, agir interpócula, agir como bêbado. Ipsis verbis, com as mesmas palavras, sem tirar nem pôr. Ipso facto, em virtude desse mesmo fato, ele não pagou. Ipso facto, não concorreu ao sorteio. Lato sensu, em sentido geral, ao contrário de stricto sensu, em sentido restrito. Maxime, principalmente, mormente, a todos obedeçamos, maxime aos pais. Mutatis mutandis, fazendo-se as mudanças devidas. Tem o pai vários deveres para com o filho. Mutatis mutandis, tem o filho iguais deveres para com o pai. Pare passo, a passo igual, junto. Acompanhar alguém, pare passo, acompanhá-lo por toda a parte. Per fas et per nefas, a torto e a direito, quer queira, quer não, por qualquer meio. Conseguirei per fas et per nefas o meu intento. Primo, em primeiro lugar. Pro forma, por mera formalidade. Quantum satis, ou quantum sufficit, o suficiente, o estritamente necessário. Retro, atrás. Reporto-me ao que retro ficou dito nesta folha. Retro igual a atrás, veja o verso, né? Vê retro, veja atrás, veja o verso. Secundo, em segundo lugar. Por duas razões assim procedi. Primo, porque a consciência o mandava. Segundo, porque as circunstâncias o exigiam. Sic, assim, deste modo, com as mesmas palavras. Sine die, indeterminadamente, sem fixar dia. Statu quo, no estado em que. Expressão usada substantivamente no adjetivo para indicar o estado anterior a uma situação. Os vencedores mantiveram o statu quo na parte monetária. Stricto sensu, em sentido restrito, o contrário de lato sensu, em sentido geral. Supra,
acima, no lugar superior. Os supracitados, una voce, a uma voz, unanimamente. Verbi gratia, por exemplo, abrevia-se VG. Viceversa, às avessas, em sentido inverso. Nota: muitas dessas locuções adverbiais e advérbios latinos, por muito usados em português, não costumam vir nem grifados, nem entre aspas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.